Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Amém? A palavra de Deus diz que nós devemos copiar a fé dos pastores, né? E eu fui copiar o pastor Tiago, não com relação à fé, mas resolvi e falei, vou colocar a camisa mais bonitinha, que esses dias o pastor Tiago veio aqui todo arrumado e descobriu uma coisa que eu não gostaria de ter descoberto. A minha camisa encolheu. Ou eu engordei. Isso eu só vou saber na hora que eu pesar. Então fui copiar o pastor Tiago e descobri que a camisa estava menor. Meus irmãos, mas eu às vezes não tenho esse hábito de escolher roupa, não. Hoje que eu escolhi. Geralmente eu vou no guarda-roupa, olho aqueles 3 cabides do meio, pego a que tiver na mão e visto aquilo e acabou. Às vezes a Eliane pergunta assim, mas qual roupa que você vai? Qualquer uma que você pegar e eu visto. Porque eu gosto de coisas práticas. E talvez seja esse o motivo de eu gostar tanto da epístola de Tiago. Porque Tiago era alguém que se preocupava com a prática do evangelho. Se a gente for olhar na sua epístola, ele não fica preocupado em fazer rodeio, em filosofar. A questão dele é a vivência do evangelho. Ele é alguém muito prático que se preocupa única e exclusivamente com a forma que os cristãos estavam vivendo o evangelho naqueles tempos que também eram tempos de algum tipo de dificuldade, porque aqueles irmãos passavam inúmeras dificuldades com relação à fé. E eu convido os irmãos agora para a gente abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 17. Se você ainda não leu a epístola de Tiago, por favor, leia, porque é um texto, um livro empolgante, que fala muito sobre o nosso dia a dia como cristãos, nesse mundo que jaz no maligno. Tiago 4, versículos de 13 a 17. Amém? Diz o seguinte: a falibilidade dos projetos humanos. Eis agora que vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos vangloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Pai querido, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. Que a Tua palavra, Deus, possa falar aos nossos corações, ó Deus, possa penetrar a divisão da alma e do espírito e fazer aquilo que Te apraz em nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela possa produzir fruto, Pai, nas nossas vidas. E que nós, a despeito do que Tiago disse, não venhamos somente ser ouvintes da Tua palavra, mas sim, ó Deus, praticantes de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque a Tua vontade para nós, ó Deus, é boa, agradável e perfeita. É no nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Meus irmãos, a epístola de Tiago, eu não vou entrar aqui no mérito sobre a diferença de carta e de epístola, mas a epístola em geral, ela eram cartas direcionadas a uma comunidade cristã. Ela foi escrita provavelmente, a divergência com relação a datas, mas provavelmente entre 45 e 62 da nossa era cristã. E a epístola de Tiago, ela foi escrita originalmente para os judeus convertidos a Cristo. Então ela visava os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. É importante a gente destacar também a questão de nomes na Bíblia, porque são 3 Tiagos que a gente tem aqui envolvidos na situação, que a gente pode confundir. Primeiro, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, que era pescador, da musiquinha lá, Pedro, Tiago e João no barquinho, esse era um. Esse era filho de Zebedeu, irmão de João, apóstolo de Jesus. Não é esse aqui. O outro Tiago era o Tiago, filho de Alfeu, que foi também discípulo de Jesus e que não é esse aqui também. Esse Tiago, filho de Alfeu, é alguém que teve uma participação muito discreta na igreja e a gente não tem muito o que falar sobre ele, porque até a própria história ocultou algumas coisas a respeito da vida dele, a gente não se sabe muito. Esse Tiago aqui, provavelmente o que todos creem é que é um meio-irmão de Jesus. Filho de José, filho de Maria, irmão de Jesus, foi quem escreveu essa carta.
E é de conhecimento de muitos que Tiago não era apóstolo, não era seguidor de Jesus, não estava entre os 12, era alguém que provavelmente é aceito por todos isso, que se converteu depois da morte e ressurreição de Jesus. Então esse Tiago aqui não era um dos 12, mas sim um irmão de Jesus que veio se converter provavelmente depois da morte e falecimento de Jesus. E a sua epístola traz orientações, como eu já disse, práticas sobre a conduta do cristão em meio às provações. E nesse texto que nós lemos, parece que ele faz uma pausa em alguns assuntos, porque Tiago vem falando sobre tropeço na palavra, vem falando sobre fé, vem falando sobre como resistir às paixões, e de repente ele dá tipo uma pausa para poder tratar sobre esse assunto que está sendo tratado aqui. A forma como os cristãos estavam se relacionando com o futuro e com a sua vida no futuro, como era a sua confiança com relação a Deus. E pelo que ele fala, parece que aqueles irmãos estavam vivendo como se fossem eternos e tivessem poder para determinar os acontecimentos futuros da sua vida. Eles estavam vivendo cheios de presunção e vaidade. E existem algumas lições nesse texto que nós podemos aplicar nos dias de hoje. E a primeira lição que eu gostaria de trazer é a autoconfiança em nossos projetos. O texto diz o seguinte: eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Tiago 4:13. Tiago começa o texto falando sobre algo que todos nós falamos e todos nós temos. Ele começa falando sobre projetos para o futuro. Quem não tem projetos para o futuro? Todos nós temos. O ano que vem nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Lógico que depois nós vamos entender como que a gente deve pensar. Eu sempre falo, se Deus permitir, que é o que Tiago nos ensina. Então todos nós temos planos para o futuro, e ter planos para o futuro é bom, é saudável. Se você vive uma vida, igual a música do pagodeiro lá, Deixa a Vida Me Levar, meu irmão, você está totalmente fora. Você precisa ter planos para o futuro. E isso é saudável, a gente projetar planos para o futuro. E esses dias eu estava lendo uma matéria sobre empreendedorismo e eu me deparei com a seguinte frase: para alcançar o sucesso, o empreendedor precisa ter confiança em si mesmo. E me parece que esses irmãos aqui estavam seguindo passo a passo o manual do empreendedor, estavam acreditando em si mesmos. E, por um lado, acreditar em si mesmo, no seu potencial, não é ruim, desde que você saiba que acima de você existe um que é capaz de fortalecer nas nossas fraquezas. Então, a gente confiar no nosso potencial é importante. Eu sei fazer esse trabalho, eu desempenho bem o meu trabalho, então eu preciso me empenhar nesse trabalho. Então, é uma área. Não adianta eu querer jogar futebol, que não é para mim. Não adianta. Assim, talvez eu dou até umas caneladas, que eu tenho bastante ombro, eu corro bastante, talvez até seguro o cara lá, mas não é habilidade, é força. E às vezes a gente se empenha em atividades que a gente não vai pela habilidade, a gente vai pela força. A gente precisa entender aquilo que é para nós. E nós precisamos entender, se nós temos um potencial, que nós precisamos explorar da melhor forma esse potencial. Então a autoconfiança, ela sendo dosada, ela é boa para nós. Ela traz benefícios para nós. Agora o problema é quando essa autoconfiança ela está em excesso. A autoconfiança ela está ligada com o que acreditamos sobre as nossas habilidades e competências. Ela está ligada àquilo que eu faço. Eu acredito que aqueles irmãos eram pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Olha o que o texto diz, ó. Eis que agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Ele sabia fazer negócio, ele sabia ganhar dinheiro. Ele já estava se programando, ó, nós vamos para tal cidade, vamos ficar lá um ano, vão negociar, vão ganhar dinheiro. Ele sabia fazer isso. Só que eles estavam confiando única e exclusivamente nas suas capacidades. E é algo que nós não devemos fazer. Confiar única e exclusivamente no seu plano. Confiar única e exclusivamente naquilo que você aprendeu a fazer. Não. A autoconfiança em excesso, ela pode ser Deus dos nossos negócios. E é aí que mora o perigo. Quando nós confiamos unicamente em nós e esquecemos Deus, os nossos planos serão fadados ao fracasso. Eles estavam confiando em suas capacidades.
e tirando Deus dos seus negócios. E olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nós usamos muito esse texto para alegar, usamos como forma de mostrar que não devemos confiar nas pessoas, não é verdade? Mas nós esquecemos que nós também somos pessoas. E às vezes nós não confiamos no outro e confiamos em excesso em nós e também estamos sob maldição, porque deixamos de confiar em Deus e confiamos em nós, achamos que o nosso braço pode levar-nos a algum lugar. Outro texto também, de Provérbios 3:5, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Talvez esse seja o problema da geração atual. Nós sabemos muito, nós temos muita informação e acaba que nós passamos a confiar única e exclusivamente em nós e naquilo que nós sabemos fazer. E esquecemos de confiar em Deus. A autoconfiança, ela pode nos armar laços. A autoconfiança também pode nos colocar na rota de acidentes. Eu me lembro que há um tempo atrás, as máquinas de polir granito eram todas manuais. Então, como que era essa máquina? Era igual a enceradeira. A maior parte também não vai saber o que é enceradeira. Mas era um negócio que tinha antigamente de encerar o chão. Na casa da minha avó tinha as enceradeiras. E eu ficava maluco para ver se eu podia um dia, sem minha avó ver, subir naquele negócio e botar aquilo para rodar. Mas minha avó era brava, é brava. Então não deu para me subir não. Mas enceradeira era um negócio que era usado para poder encerar o chão. E essa polideira de granito, ela era o seguinte: ela era tipo a enceradeira com o braço articulado e que a pessoa passava aquilo em cima da pedra para poder lustrar a pedra e a pedra ficar bonitinha, igual é hoje aqui. Hoje as polideiras são tudo automáticas. E o que acontece? Quando a gente estava aprendendo a polir, ninguém deixava a polideira escapulir da banca. A gente segurava aquilo com tanta força para não deixar cair, porque a gente não confiava na máquina e nem na gente. Então a gente segurava, a hora que a máquina ia na beirada, a gente apoiava a canela na banca e puxava e não caía satélite. Agora, depois que o camarada aprendia, volta e meia, blá, 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 quebrava satélite, quebrava jogo de abrasivo, aquele barulhão na empresa, mas por quê? A confiança. Enquanto a gente não tinha a confiança de que a gente dominava o equipamento, estava tudo sob controle. A partir do momento que a gente passava a confiar em si mesmo, confiar demais, a máquina caía. E aí era prejuízo para o patrão, era um sabão depois, então tinha prejuízo. O pior era a cara que você tinha que ir lá no almoxarifado para pegar um jogo de abrasivo novo, porque você tinha quebrado o jogo de abrasivo novinho da máquina. Então a autoconfiança, ela pode nos trazer acidentes. Enquanto a bicicleta está lá com aquelas duas rodinhas pequenininhas do lado, ninguém cai, né? Tirou as rodinhas, pronto. Acha que confia, acha que sabe andar, pode saber que o tombo é certo. Infelizmente, a autoconfiança, ela traz isso para nós. Ela nos coloca na rota de acidentes e de alguns incidentes desagradáveis. Tiago está querendo nos ensinar que melhor que a autoconfiança é a confiança do alto. Melhor que ter autoconfiança é ter a confiança do alto. É confiar em Jesus, é confiar que acima de nós existe alguém que pode cuidar de nós nas nossas fraquezas. É saber que os nossos planos podem ser frustrados, mas os planos dele, que são mais altos que os nossos, jamais podem ser frustrados. Em Lucas 5, quando Jesus vai fazer aquele sermão na beira do lago, então Jesus pega e pede, chega na praia, vê Pedro e os outros com um barco, eles já tinham pescado a noite inteira, não tinham pegado nada, então estavam lá remendando, consertando, limpando as redes. Então Jesus pede a Pedro, ó, se afasta um pouquinho da praia. Pedro se afastou, Jesus pregou o seu sermão para a multidão que estava na praia, e num determinado momento Jesus fala: Pedro, lança a rede, Pedro. O que Pedro fala? Mestre, nós havíamos pescado a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Pedro não ficou em momento nenhum cheio de autoconfiança. Pedro era pescador, gente. Jesus não era pescador. Jesus era filho de carpinteiro. Talvez Jesus entendesse física, pelas suas experiências como homem, de madeira, gente. E aqui ele está dando palpite no serviço de um cara que era pescador profissional. Se Pedro fosse um cara arrogante, era um pouquinho, se fosse talvez mais arrogante, Pedro poderia falar: Senhor, o senhor é filho do carpinteiro, eu sou pescador, meu pai era pescador, eu sou da família de pescador, moro na colônia de pescador, eu sei o que fazer.
E às vezes nós falamos assim com Jesus, porque nós confiamos naquilo que nós sabemos e deixamos Jesus de fora dos nossos planos. Mas Pedro fez o contrário disso. O que Pedro fez? Ele não usou de autoconfiança, ele usou da confiança do alto, ele usou da confiança que ele tinha na palavra de Jesus. E aqui eu quero falar uma coisa para você. Se Jesus te deu uma palavra, meu irmão, confie na palavra de Jesus. Nós precisamos andar e caminhar sobre a palavra de Jesus, porque se Jesus te deu uma palavra que as coisas vão dar certo, se Jesus te deu uma palavra que as coisas vão fluir, não adianta as circunstâncias serem contrárias, porque a palavra que Jesus disse vai se cumprir, meu irmão. Pedro não olhou a circunstância dessa vez que ele tinha pescado a noite inteira, estava cansado, ele foi, ouviu a palavra de Jesus e lançou a rede. Se Jesus tem te mandado lançar a rede, meu irmão, lance a rede, porque a pescaria é certa. E o resultado que foi é que tiveram uma pesca muito boa. A rede veio cheia, veio quase se rompendo, ou melhor, no bom capixabês, a rede veio pocando. Jesus sabia que eles haviam pescado a noite toda. Jesus sabia que haviam custos a serem pagos. Eu não sei, os barcos na época não eram a diesel, mas existiam custos. Para consertar uma rede tinha custo, tinha o custo humano, tinham pessoas que o ajudavam, tinha gente trabalhando junto, então os custos existiam, Jesus sabia disso. E eu aprendo aqui o seguinte, que Jesus sabe das nossas dificuldades, Jesus sabe quando nos esforçamos e não conseguimos o resultado que esperamos. Jesus sabe de tudo isso. E olha o que diz em Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza. O que o texto está dizendo? O nosso sumo sacerdote não é alguém que não possa se compadecer da nossa fraqueza. Pelo contrário, ele é alguém que se compadece das nossas fraquezas. E o texto continua dizendo que esse sacerdote é alguém como nós. Jesus é gente como a gente, e gente como a gente que se compadece. Gente como a gente que se compadece das nossas fraquezas. A pesca foi boa, porque ao invés de confiar nos seus conhecimentos sobre pescaria, Pedro confiou em Jesus. Ao invés da autoconfiança, ele usou a confiança do alto. Nós precisamos entender que Jesus sabe de todas as nossas necessidades. Jesus sabia que eles precisavam pescar. Era a fonte de renda deles, era a fonte de sustento da família. Talvez existiam inúmeras pessoas envolvidas no processo, ajudante, pescador, pessoas que talvez comercializavam peixe na cidade. Existia toda uma cadeia em volta desse trabalho e Jesus sabia disso. E Jesus não deixou eles desamparados. Mas Pedro precisou fazer alguma coisa, confiar em Deus, não confiar em si mesmo. E esse é o nosso problema. Nós, a maior parte das vezes, confiamos muito em nós e esquecemos de confiar em Jesus. E se Jesus te deu uma palavra, meu irmão, para lançar a rede, lance a rede, porque a pescaria é certa, em nome de Jesus. Por mais capacitado que você seja em determinada área, confie seus planos e projetos a Jesus. Olha o que Provérbios 16:3 diz, eu estou usando aqui a Nova Versão Internacional. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Davi, quando foi ao gigante, não era ninguém diante daquele homem que era um homem de guerra, um homem alto, forte, acostumado com batalhas. Davi era um menininho que tomava conta das ovelhas e que levava marmita para os irmãos. Esse é serviço do menor, gente. Era o que ele fazia, o menor sempre sobe esse serviço, é levar marmita para os irmãos, é essa coisa. Ele não era ninguém diante do desafio que ele tinha, mas o que ele diz? Olha, você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não estava confiando no seu preparo físico, Davi não confiou na armadura de Saul, Davi não confiou nos seus irmãos que eram homens de guerra, porque estavam todos acovardados, Davi confiou no Senhor. Nós precisamos entender que a nossa confiança não pode estar em circunstâncias, em pessoas ou em nós mesmos. A nossa confiança precisa estar em Deus. Porque melhor que a autoconfiança é a confiança que vem do alto. É a confiança que desce do Pai das nuvens. É a confiança que nós temos no nome de Jesus. Infelizmente, hoje as pessoas confundem autoconfiança com fé. Não, eu tenho fé que vai dar certo. Ah, tem fé? Meu irmão, eu recomendo você, qualquer um que seja, vai lá ler Hebreus 11, lá da Galeria dos Heróis da Fé. Você não vai encontrar um caso de fé
de alguém que tenha tido fé por ela mesma. A fé está relacionada a alguma palavra. Eles tinham fé porque Deus falou vencer o reino, porque Deus falou que ia vencer o reino. Derrubaram a muralha, porque Deus falou, rodeia a muralha por 7 dias e no 7º dia vocês vão cantar. E eles confiaram na palavra de Deus. Então a fé está relacionada àquilo que sai da boca de Deus. Jesus disse que não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. E o problema é que nós achamos que a fé, ela é algo como a autoconfiança. Não, eu acredito que vai dar certo. Não. Para ter fé, a gente precisa ter tido anteriormente uma experiência com Deus. Abraão foi pai da fé, por quê? Porque Deus falou com Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para onde eu te enviar. E Abraão creu naquilo que Deus havia dito. Então a fé, ela não é uma autoconfiança, um sentimento de acreditar que as coisas vão dar certo, que eu sou otimista, não. A fé, ela está ligada àquilo que Deus disse. Mas para nós exercitarmos nossa fé, para nós termos fé, nós precisamos então entender aquilo que Deus diz. Nós precisamos estar dispostos a ouvir aquilo que Deus tem para dizer sobre nossas vidas. Nós precisamos abandonar a autoconfiança e se apegarmos à confiança que vem do alto, porque a nossa autoconfiança, muitas das vezes, pode nos trazer fracassos em inúmeras áreas. Logo depois da derrubada dos muros de Jericó, Josué se encheu de autoconfiança e partiu para a luta contra a cidade de Ai, sem consultar a Deus, sem orar, sem nada. Estava totalmente cheio de confiança e foi derrotado. Porque não consultou a Deus, não buscou a Deus, não procurou saber aquilo que deveria ser feito, não procurou estratégia, pelo contrário, confiou no seu exército, nos espias que ele tinha mandado, confiou em tudo menos em Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos depositar toda a nossa vida em Deus e confiar sempre em Deus. Pedir estratégias a Deus, não bolar as nossas próprias estratégias, não, porque eu acho que vai dar certo. Não, é confiar no nosso Deus. A outra coisa que eu aprendo com esse texto é sobre algo que talvez possa se parecer inédito nos nossos dias, que eu tenho visto muitas pessoas falando na televisão, porque o que mais choca as pessoas é a incerteza do amanhã. Gente, o amanhã nunca foi certo para ninguém. O texto vai falar também sobre a incerteza do amanhã. Eu acredito que Tiago aqui coloca uma pulga na orelha daqueles irmãos, porque eles estavam muito confiantes com relação ao futuro, e Tiago fala assim, eu digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Tiago 4,14. Então ele coloca uma pulga atrás da orelha. Calma aí, como que é isso? Eu não tenho certeza que vai acontecer amanhã? Gente, isso é lógico. Parece que a pandemia só veio para trazer às pessoas coisas que são lógicas. As pessoas, porque a incerteza, eu estou com medo do amanhã, porque amanhã pode ser incerto. Desde quando o amanhã foi alguma coisa previsível? Desde quando alguém tem um mapa do tempo que ele pode ler o que está escrito amanhã? Não tem. O amanhã sempre foi incerto. Agora o problema é que nós lidamos com o amanhã como se os nossos planos tivessem alguma garantia de se cumprir, porque, afinal de contas, nós somos filhos privilegiados do Altíssimo, e todos os nossos planos têm a obrigação de se cumprir, porque eu determino as coisas acontecem. Não é assim que a sociedade tem lidado com Deus? E não é assim. Existem inúmeras variáveis que podem fazer com que seus planos se frustrem. E nós precisamos estar cientes disso. Pode dar certo, como pode dar errado também. E é por isso que nós precisamos colocar os nossos planos em Deus, colocar nossa esperança em Deus. A gente não canta, é muito bonito às vezes a gente cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar. Nós cantamos, mas é muito diferente às vezes aquilo que a gente canta do que aquilo que a gente vive. E Tiago é um cara que está nessa pegada aqui. Calma aí, vocês ficam cantando isso, mas vocês vivem isso? Vocês falam isso, mas será que vocês vivem? Tiago questiona muito a questão do discurso com a prática. E é isso que nós precisamos entender. Se nós falamos que Deus é Deus acima de todas as circunstâncias, se as coisas acontecerem ou fluírem, Ele é Deus. Se não Ele é Deus, então nós precisamos de fato viver isso. E não ficar bicudinho de raiva com Deus quando as coisas não saem da forma que nós esperamos.
Esses dias eu estava vendo o jornal e a pessoa dizia que o que mais afetava ela era a incerteza do amanhã. As pessoas estão percebendo o óbvio só agora nesse momento de pandemia. Mas eu quero contar uma novidade com quase 2000 anos. O amanhã é uma incógnita. O amanhã é incerto. A única certeza que nós temos é que Jesus vai voltar, ou nós vamos morrer, ou então nós vamos ser arrebatados. Só isso. E eu acho que não precisa de mais. Porque se a gente morrer, a gente vai ter a certeza da nossa salvação. Opa, o Batista dando bobeira aí. Batista, certeza da salvação. Ó, ninguém perde salvação, tá? Porque só perde dependendo de quem te salvou. Se foi Jesus que te salvou, você não perde. Olha a treta, né? Batista amando treta. Esse é assunto para mais de metro, gente. Esse negócio de perder ou não perder a salvação. Mas nós cremos assim. Então, meus irmãos, são as certezas que nós temos. E nós não precisamos de mais certezas na vida. Nós não precisamos a garantia que nós temos no futuro. É a garantia que nós vamos estar com Jesus. E que é melhor que isso? Agora, com relação às outras coisas, o futuro é incerto. Muito incerto. Eu nunca imaginava no ano de 2020 e 2021 passar por isso que nós estamos passando, fechar tudo, coisa que eu nunca vi. E quando o negócio está quase acabando, parece que a gente está preso no loop temporal e volta lá e volta aqui de novo. Parece que a gente nunca sai desse ciclo vicioso. Nunca imaginei estar em Vargem Alta nesse ano. Na verdade, eu nunca imaginei vir para Vargem Alta. Mas estou aqui, existem variáveis que não são manipuláveis por nós, porque o futuro é incerto. Quantas pessoas que estão bem hoje e amanhã falecem? Eu costumo dizer que às vezes a vida da gente parece passarinho, às vezes a gente parece os passarinhos. Às vezes você cria uma calopsita, um passarinho qualquer lá, o bichinho está bem, hoje amanhã ele amanhece morto. Não estava bem, não estava normal, mas é a vida, gente. A vida traz disso. Então nós precisamos entender que o amanhã ele traz incertezas e não ficar chateados quando as coisas fogem ao nosso controle. Tiago estava buscando aqui desconstruir a ilusão que aquelas pessoas da igreja tinham, de que eles possuíam algum controle sobre o futuro. Eu acredito que financeiramente eles talvez estavam vivendo um bom momento. Porque Tiago fala, vocês estão cheios de orgulho aí, de prepotência, vocês estão falando, amanhã nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, cheio de planos, então as coisas estavam bem. Porque quando as coisas estão mal, a gente faz qual plano? Sair da crise. Não, o plano que eu tenho é só passar por esse momento. Mas coisas que estavam fluindo legal. E em momentos de abastança, é aí que nós corremos o risco de confiar nos recursos, como garantia do futuro que nós esperamos. Momento de crise, todo mundo se apega a Deus. Eu me lembro que quando começou esse negócio ano passado, gente que eu nunca vi com nenhum pinguim de preocupação com o sagrado, com Deus, estava assistindo culto, as pessoas, eu mandava às vezes em alguns grupos as coisas lá, o pessoal assistia, nossa, que bênção, obrigado que você mandou isso. A hora que o pessoal começou a acostumar com a pandemia, que parece que o negócio melhorou, acabou toda aquela devoção ao Santíssimo, acabou toda aquela devoção a Deus. Porque no momento em que as coisas parecem que estão bem, nós corremos o risco de nos afastar de Deus e esquecer de Deus e acreditar que os recursos é que vão nos garantir alguma esperança no futuro. Em Lucas 12, a partir do versículo 15, vai falar de um homem que viveu assim. O rico insensato, que a Bíblia chama de insensato. Esse homem produziu muito, até aí não tem problema nenhum. As suas herdades produziram muito, ele expandiu os seus celeiros, mas o grande problema dele foi achar que aquilo poderia lhe garantir o futuro. Ele falou, olha, alma, você tem muitos bens em depósito para muitos anos, agora você come, bebe e se alegra. E o que aconteceu? Morreu. Acabou. Ele achou que aquilo poderia garantir alguma coisa para ele e não garantiu nada. E nos momentos de abastança nós temos que ter o cuidado ao extremo de não confiar nisso, achando que isso é garantia de um futuro bom, sendo que não é. A única garantia que nós temos do futuro é Jesus. No começo da pandemia não se cantava nas janelas, nos apartamentos, aquele negócio tão romântico, bonito, porque ele vive e posso crer no amanhã, mas e agora? Nós só podemos crer no amanhã porque ele vive, é verdade. Mas o nosso amanhã pode talvez ser um amanhã lá na eternidade. Amanhã eu posso sair daqui agora e amanhã eu já está lá no céu, ou talvez hoje mesmo. E as coisas que eu planejei para essa terra não se cumprirem.
A garantia que nós temos do amanhã é o amanhã com Cristo. O apóstolo Paulo, bem sabendo disso, ele diz que para ele viver é Cristo e morrer para ele era ganho. Porque ele sabia que de qualquer forma ele estaria com Jesus. Então nós precisamos ter cuidado de não deixar que a abastança, que as bênçãos nos afastem do nosso Deus e passemos a confiar nisso como garantia para o nosso futuro. Nós não podemos ter uma expectativa, nós podemos ter uma expectativa quanto ao amanhã, mas certeza do que vai acontecer nós não temos. Nós temos sim que fazer planos, irmãos. Eu não sou contra fazer plano, não. Eu tenho planos para o futuro. Só que podem ou não se cumprir. E nós precisamos entender isso que Tiago falou. Se Deus permitir, nós vamos fazer. Se for da vontade de Deus, nós vamos fazer. Nós precisamos colocar os nossos planos na mão de Deus e saber que o nosso futuro é incerto. Mas, por vezes, parece que nós esquecemos desse detalhe e passamos tanto tempo preocupados com o futuro e esquecemos do tempo mais importante, que é hoje. Alguém disse que o amanhã, o futuro, é o tempo onde os homens mais passam. Passam tanto tempo no futuro e esquecem de viver o hoje. O hoje é um presente. Nós precisamos viver e desfrutar esse presente de Deus. Até com relação ao futuro. Se nós quisermos planejar alguma coisa para o futuro, nós temos que começar hoje. Porque o melhor dia para se começar alguma coisa é hoje. O amanhã não pertence. Não pertence a mim. Não pertence a nenhum de nós. E olha o que Jesus falou a respeito do amanhã. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Às vezes, quando eu me pego muito ansioso, pensando em relação ao futuro, é o único texto que eu consigo lembrar, é esse aqui, gente. Esses dias, eu já falei aqui, eu estava preocupado, minha filha não tinha nem, tinha 10, eu estava preocupado com festa de 15 anos, quanto que eu ia gastar. Gente, minha filha está com 11 anos agora, mal completou, e eu já pensando lá na frente, eu lembrei desse texto, eu falei, basta cada dia o seu próprio mal. Qual é o problema que eu tenho que resolver hoje? Qual abacaxi que eu tenho que resolver hoje? Vamos descascar ele hoje. O de amanhã, às vezes ele nem nasceu ainda. Mas espera, gente, nós precisamos viver uma vida mais pautada naquilo que Jesus disse. E não se preocupar tanto com amanhã. Jesus não está dizendo aqui que nós devemos viver uma vida irresponsável. Não, vão gastar tudo, vão comer tudo, porque o amanhã é incerto. Não, pelo contrário. Ele está dizendo que nós precisamos, sim, saber que o amanhã pode existir. Saber que o amanhã trará suas preocupações. Mas deixar isso na mão de Deus, porque as preocupações do amanhã, o amanhã vai se encarregar disso. E nós precisamos viver o hoje. Quantas pessoas não avançam nas suas vidas porque estão preocupadas demais com o amanhã e se esquecem de viver o hoje. Sonhe, faça planos, mas não se esqueça que seus planos podem não se cumprir. Pesado, né? Às vezes falar que o plano de ninguém vai se cumprir, né? Eu gostaria muito de falar aqui para você determinar, meu irmão, e as coisas acontecerem, mas isso aí seria mentira. Então eu preciso falar o que a palavra de Deus diz. Nossos planos podem não acontecer. Em Atos 16:7, o apóstolo Paulo, ele planeja pregar o evangelho na Ásia, um bom plano, mas o Espírito Santo impede Paulo de pregar o evangelho, pelo menos por aquele momento, na Ásia. O plano do apóstolo Paulo não deu certo, porque Deus tinha outros planos para aquele momento. Nossos planos, por mais bem intencionados que sejam, podem não dar certo. Não adianta então, diante de toda essa incerteza quanto ao futuro, coisas que podem ou não dar certo, qual deve ser a minha atitude com relação ao futuro? Olha o que diz Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. E Isaías 55:9 diz o seguinte: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Se o futuro é incerteza, nós precisamos submeter todos os nossos projetos a Deus. Porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, são pensamentos de bem, e os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso. Deus moveu na Ásia, Deus fez que inúmeras pessoas se convertessem na Ásia, mas quando Paulo foi lá no tempo certo, igrejas foram fundadas, mas porque
O tempo de Deus, quando Paulo quis, não era aquele. Posteriormente, Paulo foi e Deus operou. Nós precisamos entender que os nossos pensamentos, por melhores que sejam, não chegam perto dos pensamentos de Deus para nós. Por mais bons pais que nós sejamos, nunca nós vamos ser bons pais igual Deus. Deus diz o seguinte, Jesus falou o seguinte: se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá Deus? Nós precisamos entender que o que Deus tem para nós é melhor do que aquilo que nós mesmos queremos para nós. Então nós precisamos submeter os nossos projetos ao Senhor. Olha o que Tiago diz: em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Tiago está dizendo que ao invés de confiarmos em nossas habilidades, ao invés de confiarmos na infalibilidade dos nossos projetos, devemos confiar os nossos projetos a Deus. Colocar tudo, meus irmãos, na mão de Deus. Às vezes a gente tem o recurso para poder executar tal ação, seja ela qual for, e a gente às vezes não se preocupa em buscar Deus, porque eu tenho o dinheiro, para que eu vou buscar Deus? Mas sabe que as coisas podem acontecer e podem ser muito catastróficas, porque não colocamos Deus na direção. Eu já falei isso aqui, toda vez que eu vou tomar uma decisão, que eu procuro sempre buscar Deus. Senhor, me dá uma direção, porque eu não sei o que fazer, eu não sei mesmo, eu não sei ver o futuro, eu não sei ver além das aparências. E eu fui comprar uma máquina até assim, com valor razoável para mim. E eu orei, pedi direção a Deus e pesquisei e fui e comprei a máquina pela internet. Comprei a máquina demorou um tempão, não chegou, aí cancelaram a venda e me devolveram o dinheiro. E eu fiquei muito chateado com aquilo. Mas eu tinha orado para Deus tomar conta da situação. Eu fiquei muito chateado porque eu precisava do negócio para trabalhar e não chega, e fiquei bravo e fiz reclamação. Resultado, fui numa loja física, aí que quando me devolveram o dinheiro, eu estava precisando mesmo. Eu falei, bom, vou ter que pagar uma outra marca, mais cara um pouco, que só tinha essa mais cara na loja, vou ter que pagar, mas eu vou ter que comprar essa daqui, porque agora eu preciso. E juntei mais um dinheiro, fui na loja comprar. Cheguei lá e perguntei ao vendedor, e a marca tal? Você lembra que você tinha uma aqui, vendeu um tempo? Falou, rapaz, não aconselho não. Veio uma aqui, deu problema, mandaram para assistência técnica, ficou para lá 30 dias, que não sei mais o que. Por final, eles estiveram lá na assistência, na assistência, no caso, mandou para a fábrica. Tiveram que pegar 2 máquinas para fazer uma. Pegaram a outra máquina que estava sucateada, montaram a máquina para o rapaz poder trabalhar. Falei, na hora eu agradeci, falei, graças a Deus, que livramento que eu tive. Gente, eu pesquisei sobre a marca, não tinha nada disso. Não tinha, era só recomendação boa. Depois eu fui ver problema. E eu fiquei chateado. Mas a vantagem é que quando eu fiz o negócio, eu tinha orado a Deus para que Deus pudesse me direcionar. E eu entendi que eu deveria comprar, mas no meio do caminho as coisas deu errado e depois no final deu certo, e aí o que eu comprei me atendeu muito melhor. Estou muito satisfeito de ter feito aquilo. Mas às vezes alguns percalços na nossa caminhada parece que vão nos trazer prejuízo e a gente fica muito chateado, mas quando nós submetemos os nossos projetos a Deus, meus irmãos, a resposta é certa e Deus vai dar vitória, porque os pensamentos de Deus são muito melhores que o nosso, muito melhores. Devemos nos submeter à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quando foi impedido de pregar na Ásia, ele se submeteu a isso. Ele poderia muito bem falar e ir por conta dele, não podia? Não, eu vou lá assim mesmo, é para fazer a obra de Deus, eu vou fazer. Mas Deus tinha falado não. E o apóstolo Paulo foi impedido, se submeteu à vontade de Deus. Se ele tivesse ido sem Deus estar aprovando, alguma coisa ruim ia acontecer. Talvez ele poderia ser preso, talvez as pessoas não pudessem aceitar a palavra como aceitaram posteriormente, porque estava na contramão de Deus, está agindo contra a vontade de Deus, está com seus planos todos fora da vontade de Deus. Quando submetemos nossos planos a Deus, trocamos a confiança pela confiança do alto e podemos, como cantamos há um tempo atrás, ter certeza do amanhã. E a certeza que podemos ter com relação ao amanhã é que Deus sabe tudo o que precisamos e que se Ele cuida das plantas e dos animais, claro também que cuidará de cada um de nós. Aí eu quero ler
com os irmãos Mateus 6, de 25 a 33. É um texto assim, irmãos, que todo crente conhece esse texto, todo crente já leu isso inúmeras vezes, já pregaram isso inúmeras vezes, mas na hora, gente, da dificuldade, a gente parece que esquece desse negócio. Então a gente precisa relembrar disso. Olha o que Jesus disse, Mateus 6, 25 a 33. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá em todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos colocar os nossos planos sobre o domínio de Deus, buscar o reino de Deus, para que Deus possa acrescentar todas as coisas que nós necessitamos. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Eu não me canso de dizer isso. Deus tem cuidado de nós. Deus cuida do seu povo. Às vezes a gente não entende o cuidado de Deus, mas Deus cuida nos mínimos detalhes. E eu acredito piamente que imprensa a gente vai passar. Qual brasileiro que nunca passou imprensa, gente? Brasileiro com medo de crise é igual surfista com medo de onda. Desde quando eu nasci, eu entendo, eu ouço de crise, eu vejo crise, é todo ano crise, quando acaba uma crise entra outra. Então o brasileiro não precisa ter medo de crise, o crente muito menos, porque Deus cuida de nós. Às vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa ou outra, abrir mão de uma realização ou outra, sim. Mas o importante é que Deus está no comando e está cuidando de cada um de nós. Outro texto que eu gostaria de falar, só para a gente terminar aqui, é o texto de Salmos 37:5, que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu acredito que por mais que o cenário esteja difícil, Deus tem estratégia para cada um de nós. Deus deu estratégia para Elias. Falou com Elias: ó Elias, vai vir um corvo aí. Deus manda um corvo para tratar de Elias. Deus manda Elias vai lá na casa da viúva, a viúva só tem um pouquinho de coisa lá e faz para Elias primeiro, e depois ela e os filhos comem, e depois Deus opera a multiplicação naquela casa, mas são estratégias. Jesus estava sem R$1 no bolso para pagar o imposto, e ele vai dar a estratégia para Pedro, fala: Pedro, faz o seguinte, você vai lá na praia, joga um anzol, pega o primeiro peixe, na boca do primeiro peixe que você pegar, vai ter uma moeda lá, você paga o imposto seu e o meu, estratégia. Deus tem estratégia para nós, mas para isso nós precisamos entregar o nosso caminho a Deus. E para entregar o nosso caminho a Deus, nós precisamos entender se nós estamos trilhando os caminhos de Deus. Porque às vezes eu faço um monte de atrapalhada, dou pernada nos outros, calote nos outros, pego empréstimo no banco que eu sei que eu não vou ter condição de pagar, e depois eu quero confiar o caminho a Deus. Deus não quer esse caminho torto não, meu irmão. Nós precisamos entregar o nosso caminho a Deus. Nós precisamos, antes de tudo, trilhar o caminho de Deus, entregar não o caminho, mas os nossos passos a Deus, para que Deus dirija os nossos caminhos na direção que Ele quer. E aí sim, nós vamos desfrutar do cuidado e da confiança de Deus. Então, irmão, ao invés da alta, use a confiança que vem do alto, confie em Jesus, ao invés de ficar numa vida autônoma, onde você decide. Vamos buscar colocar os nossos planos na mão de Deus e vamos buscar a orientação de Deus para tudo aquilo que nós devemos fazer. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando
nesse dia.